Bom dia, meus queridos alunos das sextas A e B do nosso magnífica Escola Gertrude Lima. Gente, vocês estão lembrados que eu passei um trabalho para vocês sobre a origem da humanidade? E esse trabalho eu queria dar uma explicaçãozinha, como se deu a origem da humanidade na página 32 do nosso livro. Vocês fizeram o trabalho sobre o Neolítico e o Paleolítico. E ainda tem alguns conceitos bem simples dentro desse livro que vocês eram para ler bastante, O conceito de mito, O que é mito, as explicações místicas e científicas, O ser humano, que ele tem um longo processo linear de crescimento para evoluir, para estar junto, fazendo o seu papel na natureza. Conhecer as principais características do período paleolítico, neolítico, que a gente vai ler nesse livrozinho aqui, E através dessa leitura a gente tem a compreensão do desenvolvimento da sociedade, e respeitando os direitos dos povos tradicionais e de preservar de modo a sua vida. É através dessa leitura que a gente vê na primeira dessa figurazinha aqui que vocês estão vendo aí, que vocês viram, dos Flintstones, que tinha os personagens o Fred, o Barney, a Vilma e a Beth. Esse filme é baseado na idade da pedra, na idade paleolítica, chegando à neolítica, onde eles trabalham e fazem já uma evolução de objetos dentro da sua casa. Isso chama-se anacronismo, eu comparar uma coisa antiga à de hoje, anacronicamente. Comparar os personagens daquela época com a propriedade, com as personagens dos anos 60 aqui, que é onde foi produzido esse filme através do seu diretor Joseph e Hanna-Barbera. Eles fizeram esse trabalho para mostrar como era que se vivia na idade da pedra lascada, mas não tinha carro, não tinha todas essas bagagens. Eles trabalharam um sistema meio capitalista, que é o que ocorre nos Estados Unidos. Eles mostrando, já naquela época o povo consumia, e nada disso, não existia essas coisas todas. É por isso que a gente chama anacronismo, é só uma comparação. E esses preceitos aí, tudinho, que tivemos a origem, que tem a evolução dos nossos povos dentro da idade da pedra ou da pré-história, que nós, como os historiadores também, nós não chamamos mais só pré-história, nós chamamos pré-literária, que a história só não tinha escrita. E vocês vão entender todo esse processo, que toda semana eu vou fazer um videozinho de 5 minutos para vocês, de 5 a 10 minutos, Com a evolução do criacionismo, o evolucionismo e o criacionismo. Qual a diferença de um para o outro? O criacionismo é aquele que foi criado sem ter explicação científica. E o evolucionismo é aquilo que foi explicado através de estudos científicos baseados em períodos longos. Porque para entender o período científico, você tem que trabalhar dentro de uma longa história para poder você fazer um recorte e trabalhar para explicar para vocês, meus novos alunos, E dentro do princípio do criacionismo versus evolucionismo, a gente vai ter várias histórias contadas por pessoas de como foi criado o mundo. A mais comum nós temos dentro da nossa Bíblia judaica, cristianismo, que vem através de Gênesis, como foi que foi criado o mundo. Deus criou o mundo em 7 dias e criou a terra, criou o céu, criou as aves, criou os peixes, os homens. E o homem, quando ele foi feito, depois ele criou a mulher através, o homem do barro, e a mulher através da costela do homem. Esse é chamado de criacionismo, porque a gente tem que respeitar.
que é a fé, cada um tem sua, respeitar a fé um dos outros. Este é o preceito do criacionismo, né? E o evolucionismo é que o homem foi surgindo, evoluiu, com o tempo chegou aonde hoje nós somos hoje, pensadores, pessoas de capacidade de intelectualidade, né? É por isso que nossa raça, seres humanos, é a maior de todos os seres vivos do mundo. Nós somos 7 bilhões de seres humanos e nós não temos 7 bilhões de vacas e nem de outros animais, de espécie. O que pode chegar perto da gente são formigas, mas com espécie diferente, porque são milhares e milhões, né? Mas cada um com espécie diferente, enquanto o homem, ele não é espécie diferente, apenas tem cores diferentes e culturas diferentes, né? Culturalmente. E através dessa leitura que eu passei para vocês, né, que tem na página 34, vocês vão ler na página 34, tem essa Índia aqui, e acima tem ela contando através da cultura dela, como foi que foi criado o mundo, dentro do criacionismo. Vocês vão ler e depois nós vamos tentar explicar para vocês tudo isso, certo? E nessa outra página 35 é o que eu falei do criacionismo, né? Da religiosidade dentro do nosso conceito de religiosidade cristã judaico, ok? Aí vocês vão me fazer essa leitura, e através dessa leitura nós vamos conhecer a cultura de a evolução do povo e como essa história vem surgindo, mesmo no período pré-histórico, como foi que o homem chegou ao conhecimento da origem do homem através da pré-histórica, né? Foi através de vestígio, através de objetos deixados, e com o tempo, quando o homem passou a ter a sua convivência, o seu relacionamento falando, e criou uma espécie de história oral. Isso acontece muito nos povos indígenas, ok, gente? Então, para não fechar muito, para não deixar assim muito complicada a cabecinha de vocês, eu vou fazer uma vez por semana, né, uma matériazinha sobre isso, e vou tentando explicar. Aqui nós vamos ler sobre isso, aí na próxima aula nós vamos discutir só sobre o criacionismo, e depois nós vamos para o evolucionismo de Darwin, né? Charles Darwin, do século XIX, ele deu um preceito em cima, né, da evolução do homem, que teve um impacto muito grande com a nossa igreja romana, católica romana, dentro do cristianismo e dentro do judaísmo, ok? Isso aí já é outra história. Então vamos continuando dentro dessas partes aqui, e vocês vão ver na página 36, certo? Já o porquê de certas espécies, 37, porque que certas espécies de seres vivos se evoluem mais do que outros, né? Aqui tem um exemplo bem simples, nessa página 37, onde você vai ver sobre os besouros. Uns nasceram verdes e outros da cor das plantas. Aqueles que se camuflam da cor das plantas, sobrevivem, a espécie dele vai viver mais. Aqueles verdinhos que eram luminosos, as aves predadoras chegavam e comiam todos eles. É assim que o mundo vai se transformando. Aquelas espécies mais inteligentes vão continuando e as outras espécies vão se acabando. Ok, gente? Um forte abraço, saudade e fica em casa. Mas eu vou tentar explicar para vocês bem direitinho, para não encucar a cabecinha, né? Vamos fazendo tudo dentro dos seus devidos lugares. Um bom dia e felicidade para todos. Sexta A e sexta B. Tchau.